paz do Senhor, a paz do Senhor Gão, a paz do Senhor Tião, a paz do Senhor Cleiton, a paz do Senhor também, o esposo da irmã Luciana, que agora me fugiu o nome, irmão Elias, é porque eu costumo ouvir mais o apelido e às vezes a gente esquece o nome, perdão, meu irmão. Irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui nessa noite e poder compartilhar da palavra do Senhor, que é algo muito precioso para as nossas vidas, porque ela nos exorta, ela nos edifica, ela traz direcionamento e principalmente ela nos mostra o caminho até Deus, o caminho para a salvação. Irmãos, o texto que eu quero trazer para a nossa meditação hoje está em Gênesis capítulo 13, versículos 7 até mais ou menos o 14. Que diz o seguinte: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Queridos, esse é um texto que a gente muitas vezes não costuma meditar, porque a gente conhece muito bem a história de Abraão, a gente sabe muito bem os pormenores, tudo o que aconteceu na vida de Abraão, mas esse é um texto que hoje, enquanto eu estava meditando, o Senhor me trouxe a memória, me trouxe a lembrança. Esse texto começa com um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E o que eu acho interessante é que Deus, como não faz nada sem propósito, nesse texto, após dizer que havia essa contenda, diz que naquele tempo os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Irmãos, percebam que nesse texto nós podemos ver que o nível de conflito ali entre aqueles dois parentes já estava tão grande, entre Abraão e Ló. O nível de conflito entre os servos de um e o servo de outro já estava tão grande que afetou o relacionamento de dois parentes próximos. Tanto Abraão como Ló, eles não tinham apenas um relacionamento de tio e sobrinho, mas nós vamos ver que o pai de Ló morreu muito cedo. Então, Abraão é como se fosse um pai para Ló. Abraão cuidou de Ló, Abraão direcionou Ló. Mas aqui a gente percebe que chegou um momento em que houve interferências de terceiros que eles já não conseguiam habitar em família. Eles já não conseguiam ter a alegria de estar junto. Eles já não conseguiam reconciliar ou conciliar as diferenças. E o que me chama a atenção é que Abraão chama Ló e diz assim: olha, tá um pouco difícil aí pra gente suportar. Tu vai pra um canto, eu vou para outro, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, mas chegou o momento da gente se separar, queridos. E o que eu acho interessante é que Ló apenas olhou para a terra. A palavra do Senhor vai dizer que Ló olhou e viu as campinas do Jordão. E quantas vezes nós temos de imediato, por impulso, sem consultar a Deus, tomado atitudes que muitas vezes até parecem boas aos nossos olhos, mas que no fim nos leva a um caminho de tristeza, a um caminho de dor, a muitas vezes um caminho de destruição. Queridos, aqui eu não vou entrar no mérito se a atitude de Abraão foi certa em ter proposto a separação. Não vou entrar nesse mérito, mas o que eu observo é que naquele momento era a única solução viável. Tanto um quanto o outro tinham muitos gados, tinham muitos servos e já não estava dando mais para conciliar e resolveram se separar.
Só que o que eu acho interessante e que eu observo em Ló é que Ló é aquele tipo de pessoa que muitas vezes parece comigo e com você. Olha as coisas pela aparência humana, pelo visível. As Campinas do Jordão pareciam um jardim do Éden, parecia aquela coisa mais linda. E quantas vezes nos teus planos, nos teus projetos, quantas vezes nas tuas metas de vida, você olha para as coisas e você simplesmente, por impulso, vai pelo que os teus olhos estão te mostrando, sem consultar o Senhor, sem perguntar ao Senhor. Você muitas vezes tem se precipitado, muitas vezes é num relacionamento que seus pais não aprovam, mas você persiste em continuar. Muitas vezes é num trabalho que vai te levar para se afastar de Deus. Muitas vezes são amigos que vão te influenciar para um caminho ruim, porque nós vemos aqui que eu tenho quase certeza que houve muitas influências aqui para aquela família chegar naquele estado. Muitas vezes terceiros têm entrado com sapatinho de lã e semeado a semente da discórdia dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua família, a ponto de vocês não conseguirem conviver mais como família, a ponto de não haver mais comunhão, a ponto de não ter mais alegria de sentar na mesa e de reconhecer: é meu parente, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu genro, é minha nora, é a minha família, é a família que o Senhor me deu, é a família que o Senhor projetou para mim, é algo que o Senhor me deu, é especial. E muitas vezes, irmãos, nós temos deixado a influência de filmes, influências da mídia, influências das redes sociais, todo tipo de males e de influências entrar no meio dos nossos relacionamentos. E aqui eu só não falo de relacionamento conjugal, não. Às vezes no nosso profissional, às vezes dentro da igreja, às vezes no seio da nossa família mesmo. A ponto da gente olhar para o outro e já não reconhecer como parente. E já dizer assim: olha, a única forma que a gente tem é se afastar porque não está dando mais. E quantas vezes, irmãos, muitos casais preferem o divórcio, preferem se separar por questões como essa. Aquilo que nós temos assistido, aquilo que nós temos inculcado na nossa mente, aquilo que nós temos deixado entrar no nosso coração. Eu não sei se as pessoas chegavam até Ló e diziam assim: ó, os pastores de Ló, os empregados de Abraão estão lá, estão querendo te passar a mão, estão querendo te roubar. Ou às vezes vice-versa, mas chegou o momento de se separar. Só que aqui eu observo, irmãos, que pelo menos a gente é ensinado assim, a respeitar os mais velhos, a honrar pai e mãe, a honrar as pessoas. E o que eu olho é que o direito era de Abraão. Era Abraão como patriarca ali daquela família, porque o povo judeu era muito patriarcal. Então existia o líder patriarcal. Então, cada um era chefe da sua família, era líder da sua família, mas Abraão, naquele momento, era o chefe daquela tribo ali. Eu vou usar o termo tribo, eu não sei o tamanho de pessoas que tinham ali na convivência. Mas Abraão era o patriarca. E como patriarca, ele devia merecer a honra de Ló como seu sobrinho e afilhado, digamos assim, dizer assim: escolha, tio. Escolha para onde o Senhor quer ir. Porque eu sei as promessas que Deus tem para você. Eu reconheço Deus na sua vida. E muitas vezes, irmãos, dentro do nosso lar, os nossos próprios familiares, em muitas situações, olham para nós e não conseguem reconhecer Deus na nossa vida. Infelizmente, irmãos, eu percebo aqui que Ló se deixou mover pelo que era aparente, pelo que era bonito aos seus olhos. Ele se deixou pelas campinas que pareciam ter água, que parecia ser um lugar de paz. Mas eu não vejo em nenhum momento Ló consultando ao Senhor e perguntando: Senhor, para onde eu devo ir? Ele não perguntou a Abraão como seu tio. Ele não perguntou ao Senhor como autoridade suprema. Ele não perguntou a ninguém. Simplesmente a Bíblia é bem enfática. Ele olhou e viu toda a campina. E aquilo pareceu aos seus olhos como cenário de filme, cenário de Hollywood. E ali ele foi para aquele lugar. E nós sabemos o final da história de Ló. Nós sabemos que Ló foi para um lugar onde Sodoma e Gomorra foi destruída. Aquela cidade, as pessoas eram más, tinham práticas más. As ideologias daquele povo eram má. A gente percebe a malícia nas suas escolhas. E o que é que acontece? Aquela cidade é queimada com fogo.
E nós vemos que ao fugir, primeiramente a mulher de Ló olha para trás, vira estátua de sal. As suas filhas o enganam e aí ele vai ser pai dos seus próprios netos. Que triste a história de Ló. Só que eu te digo uma coisa, hoje eu estava lendo um pouco sobre Ló e eu prestei atenção em uma questão. Eu não vi a história como finaliza a história de Ló. Só fala dos nascimentos dos seus filhos netos, mas não fala o que aconteceu depois com ele. Simplesmente Ló desaparece de cena. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor trouxe essa palavra ao seu coração, porque ainda há esperança para você colocar em ordem, para você tentar reconciliação, para você tentar trazer paz, harmonia e amor para o seu lar. Agora deixa eu te dizer, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, para que você consiga que o seu lar tenha paz, goze da presença do Senhor, você precisa, meu querido, estar direcionado por Deus. Você precisa tomar a decisão de esperar em Deus. Eu acho bonito que é o seguinte, depois que Ló sai, se separa de Abraão, Deus vai e chama Abraão. Bem aquela coisa típica de quem é íntimo. E ele faz uma promessa a Abraão. Essa é a diferença. Tem gente que se precipita e acha que coisas que ao seu aparente visão parece ser bênçãos, mas em que Deus não está abençoando aquilo ali. E Abraão não. Abraão simplesmente deixou Ló escolher, abriu mão do seu direito, deixou Ló escolher e depois o Senhor falou com Abraão e lhe fez uma promessa, não somente para ele, mas para toda a sua casa. E aí nós vemos toda uma descendência abençoada, toda uma descendência herdeira das promessas, ao contrário da descendência de Ló, que sempre vai ter aquela marca do pecado, da queda, da falha, do erro. Meu querido, todo dia diante de Deus nós temos a decisão, a escolha, e você tem hoje a oportunidade que o Senhor está trazendo para você de tomar a decisão. Quem você quer ser? Em quem você vai se espelhar? Nas atitudes de Abraão, que espera no Senhor, que pede direcionamento ao Senhor, que confia nas promessas de Deus, que tem intimidade com o Pai? Ou em Ló, que olha pela aparência? Quantos casamentos, pessoas se casaram porque aparentemente a mulher era muito bonita, o homem era muito bonito, tinha riquezas. E depois, quando tudo aquilo passou, porque tudo passa, a juventude passa, vem os cabelos brancos, o corpo já não fica mais o mesmo, a riqueza acaba, e aí? Queridos, as nossas escolhas e as nossas decisões precisam estar diante de Deus. É uma palavra de alerta, é uma palavra dura sim, mas porque o Senhor te ama e Ele quer trazer salvação para tua casa, Ele quer consertar as coisas que não estão da forma como Ele quer trazer conciliação, Ele quer trazer reconciliação, Ele quer trazer alegria de volta para o seu lar. Então nessa noite, decida blindar o seu lar, decida blindar a sua casa, decida amar e proteger seus filhos, seu marido, decida amar e proteger sua esposa, seus filhos, seus netos, aqueles que o Senhor te entregou a responsabilidade de você amar e cuidar. Porque é isso, meu querido. É uma decisão. É uma escolha. Não se precipite. Guarde isso no seu coração. O Senhor está falando com você. Talvez você pediu respostas do Senhor. Não se precipite. Leve isso ao Senhor. Porque essa atitude que talvez você está pensando em tomar pode afetar a sua vida, pode afetar a sua família, pode destruir a tua casa. Pense, ore ao Senhor, peça a Deus. E só assim você poderá ser um verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade. E poder ter intimidade com Deus e poder desfrutar da paz do Senhor na tua casa, no teu lar, na tua família. Essa é a palavra que hoje o Senhor tocou e falou no meu coração. E eu espero que você saia nessa noite realmente refletindo e disposto a aplicar essa palavra, disposto a viver de verdade essa palavra, escolhendo ser um Abraão e não um Ló. Amém.